Como aumentar o lucro do seu escritório de contabilidade? Se seu escritório de contabilidade fatura mais, mas o dinheiro não sobra, você tem um problema de esforço, você tem um problema de lucro. E essa é uma diferença que muitos empresários contábeis ignoram, isso mesmo, porque existe escritório crescendo em número de clientes, crescendo em demanda, crescendo em equipe, crescendo em mensagens no WhatsApp, crescendo em urgência, crescendo em dor de cabeça, mas não está crescendo em lucro. E no fim do mês, o dono olha para a conta e pensa: eu trabalho demais para ganhar de menos. Se isso acontece com você, presta atenção. Aumentar o lucro do seu escritório de contabilidade não depende apenas de vender mais, gente. Depende de vender melhor, atender melhor, precificar melhor, escolher melhor os clientes, controlar melhor a operação, parar de tratar todo cliente como se tivesse o mesmo valor para o escritório. Hoje eu vou te mostrar como aumentar o lucro do seu escritório contábil com uma visão prática, estratégica e direta. Sem romantizar a profissão, sem fingir que basta trabalhar duro, porque trabalhar duro você provavelmente já trabalha. Agora é hora de fazer o escritório dar mais resultado. Vamos direto ao ponto. Primeira coisa que você precisa entender é: nem todo faturamento é bom. Tem faturamento que fortalece o escritório e tem faturamento que adoece a operação. Sabe aquele cliente que paga pouco, manda documento atrasado, chama fora de hora, não segue orientação, questiona tudo e ainda exige prioridade? Ele até entra como receita, mas na prática pode estar destruindo sua margem, porque lucro não é o que entra, lucro é o que sobra depois de entregar. E muito escritório olha só para o honorário, não olha para o esforço necessário para atender aquele cliente. Um cliente de R$500, por exemplo, pode ser mais caro do que um cliente de R$2.000. Se ele consome a equipe, se ele gera retrabalho, se ele exige atendimento fora de escopo, se ele não respeita o processo, se ele ocupa tempo demais do dono. Então, antes de perguntar como eu faço para vender mais, pergunte: quais clientes estão deixando lucro de verdade? Essa pergunta muda tudo. O primeiro passo para aumentar o lucro é revisar sua carteira. Pegue seus clientes e analise 4 coisas: quanto ele paga, quanto trabalho ele gera, quantas demandas fora do combinado ele traz e qual margem real ele te deixa. Você vai descobrir uma coisa muito importante. Alguns clientes, gente, sustentam o escritório, outros apenas ocupam espaço e alguns dão prejuízo disfarçado de faturamento, e esse é um ponto duro, mas necessário, porque escritório contábil lucrativo não é aquele que aceita todo mundo, é aquele que sabe quais clientes quer manter, quais clientes quer desenvolver e quais precisa substituir com o tempo. A segunda coisa é: pare de vender apenas contabilidade básica. Se o seu escritório vende só o básico, ele será comparado com quem também vende o básico. E quando o cliente acha que todos entregam a mesma coisa, ele escolhe o menor preço. Esse é o caminho mais rápido para você reduzir o seu lucro, porque você passa a disputar com escritórios que cobram barato, entregam um pouco e educam o mercado a pensar que contabilidade é só obrigação. Para aumentar o lucro, você precisa criar camadas de valor. O básico é necessário, mas não pode ser a única fonte de receita. Pense nos problemas que seus clientes já têm hoje. Eles têm dificuldade financeira? Criar um serviço de BPO financeiro pode fazer sentido. Eles não entendem os números da empresa? Criar reuniões gerenciais pode fazer sentido também. Eles têm medo de pagar imposto errado? Criar revisões tributárias pode fazer um super sentido. Eles crescem sem controle? Criar diagnóstico de gestão pode fazer um sentido bacana para eles. Eles contratam funcionários sem planejamento? Criar acompanhamento trabalhista mais próximo pode fazer sentido. Percebe? Você não precisa inventar serviço aleatório. Você precisa olhar para as dores reais da sua carteira e transformar essas dores em soluções vendáveis. O lucro aumenta quando você deixa de ganhar apenas por obrigação entregue e passa a ganhar também por problema resolvido. A terceira coisa é: aumente o ticket médio dos clientes certos. Muitos escritórios querem crescer buscando novos clientes, mas ignoram uma fonte de lucro que já está dentro de casa: a própria carteira. Existem clientes que já confiam em você, já conhecem sua entrega, já tem relacionamento com o escritório e talvez precise de mais do que você oferece hoje. Se você nunca apresentou uma solução, nunca chamou para uma conversa estratégica, nunca mostrou uma oportunidade, nunca explicou que aquele problema poderia ser resolvido com um serviço
serviço adicional, então o cliente continua pagando o mesmo honorário há anos, enquanto exige cada vez mais. Isso destrói lucro, gente. Aumentar ticket médio não é simplesmente reajustar por reajustar, é mostrar para o cliente que existe um nível maior de acompanhamento, orientação e suporte. Por exemplo, hoje o seu contrato cobre a parte operacional, mas pelo tamanho que sua empresa atingiu, faz sentido ter acompanhamento mais próximo sobre impostos, folhas, indicadores financeiros? Isso é um exemplo que eu estou dando. Ou, hoje nós cuidamos das obrigações, mas você tem trazido dúvidas de gestão com frequência. Podemos estruturar uma entrega mensal para analisar esses pontos com mais profundidade? Percebe, gente, que você não está empurrando o serviço, você está organizando o valor. E cliente que já confia em você tende a comprar mais rápido do que um cliente novo que ainda não conhece o seu trabalho. A quarta coisa é controle o escopo. Esse é um dos maiores ladrões de lucro em escritório de contabilidade. O cliente contrata uma coisa, mas com o tempo vai pedindo outra, depois mais outra, depois mais outras. E como o escritório quer manter o cliente, vai assentando. Só dessa vez. É rapidinho, não custa nada. Depois a gente vê. Só que custa, gente. Custa tempo, custa equipe, custa energia, custa margem. Serviço fora do escopo, quando vira rotina, é lucro indo embora sem ninguém perceber. Por isso, você precisa deixar claro o que está incluso no contrato e o que é o serviço adicional. Isso não precisa ser feito de forma fria, pode ser feito com profissionalismo. Por exemplo, esse ponto não está incluso no escopo atual, mas conseguimos te atender com uma proposta complementar. Entendeu? Ou você vai fazer o seguinte, esse tipo de demanda exige uma análise específica. Vou te passar o valor para fazermos isso com segurança. E aí, gente, isso educa o cliente e protege o escritório. Quem não controla o escopo trabalha mais e lucra menos. A quinta coisa é, melhore a sua precificação. Muitos contadores ainda precificam olhando apenas para o mercado. Quanto os outros estão cobrando? Quanto o cliente aceita pagar? Quanto eu acho justo? Só que precificação não pode ser chute. Você precisa considerar complexidade das empresas, número de funcionários, regime tributário, volume de documentos, nível de atendimento, urgência, risco, quantidade de reuniões, demandas adicionais e a margem desejada. Se você não considera esses fatores, corre o risco de vender barato um cliente caro, e isso acontece muito. Às vezes o honorário parece bom, mas quando entra na operação, você percebe que aquele cliente consome muito mais do que deveria. Por isso, antes de fechar uma proposta, faça um diagnóstico. Não venda só com base no CNPJ. Entenda o cenário, entenda o volume, entenda o comportamento, entenda o que o cliente espera e só depois precifique. Preço sem diagnóstico vira aposta, e aposta não é gestão. A sexta coisa é, tenha processo comercial. Lucro também depende de venda bem conduzida. Quando o escritório não sabe vender, ele aceita qualquer negociação. Dá desconto rápido, manda proposta genérica, não defende valor, não faz follow-up, não sabe responder objeções e acaba fechando contratos ruins. A venda mal feita, gente, vira um problema na operação, porque clientes entram com expectativa errada, paga menos do que deveria, não entende o escopo e cobra como se estivesse contratando muito mais. Por isso, o comercial precisa preparar a operação. Uma boa venda precisa deixar claro o que será entregue, como será entregue, quais são os limites, quais são os prazos, qual é o papel do cliente, qual é o investimento e qual o problema que esse serviço resolve. Quando a venda é clara, o atendimento começa melhor. Quando a venda é confusa, o prejuízo aparece depois. A sétima coisa é, reduza retrabalho. Retrabalho é dinheiro invisível, saindo do escritório. Toda vez que sua equipe refaz uma tarefa por falta de processo, o lucro vai embora. Toda vez que precisa cobrar um documento várias vezes, o lucro vai embora. Toda vez que alguém resolve a mesma dúvida repetidamente, o lucro vai embora. Toda vez que uma informação chega errada, incompleta ou fora do prazo, o lucro vai embora. O problema é que muitos escritórios normalizam o retrabalho, tratam como parte da rotina, mas não é rotina, é falha de processo, gente. Para aumentar o lucro, você precisa mapear onde o tempo está sendo desperdiçado, quais tarefas atrasam sempre, quais clientes geram mais retrabalho, quais dúvidas aparecem toda semana, quais etapas dependem de mais de uma pessoa, quais informações chegam fora do padrão. Depois disso, crie processo, checklist, modelo de mensagem, plano
prazo claros, orientação para o cliente, automação quando fizer sentido, padronização interna. Quanto menos retrabalho, maior a margem. A oitava coisa é, organize sua equipe para o dono sair do operacional. Enquanto o dono do escritório estiver preso em tudo, o lucro vai ficar limitado, porque o dono vira gargalo. A equipe pergunta tudo, o cliente chama direto, as decisões param nele, os problemas chegam nele, as urgências dependem dele. O que deveria ser uma empresa vira uma rotina pesada, centralizada e cansativa. Se você quer aumentar o lucro e precisa liberar tempo do dono para pensar em crescimento, isso significa treinar a equipe, delegar com o processo, criar responsável por áreas, definir indicadores, fazer reuniões internas objetivas, padronizar o atendimento e parar de resolver tudo no improviso. O dono precisa olhar para vendas, margem, carteira, posicionamento, novos serviços, parceria, retenção, equipe. Se o dono passa o dia inteiro apagando incêndio, ninguém está pilotando o crescimento. A nona coisa é, aumente a retenção dos clientes bons. Lucro não vem apenas de vender, vem também, gente, manter bons clientes por mais tempo. Quando um cliente bom vai embora, você perde a receita, mas também perde histórico, relacionamento e previsibilidade. Por isso, você precisa criar uma rotina de retenção. Não espere o cliente reclamar para dar atenção. Faça reuniões periódicas, mostre entregas realizadas, aponte melhorias, explique riscos evitados, traga oportunidades, reforce o valor do seu trabalho. Muitos clientes não percebem o valor da contabilidade porque o escritório não comunica o que faz. O trabalho acontece nos bastidores, mas se o cliente não enxerga, ele não valoriza. Então, mostre com clareza, sem exagero, sem relatório inútil, mostre o que importa para ele. A 10ª coisa é, reposicione sua comunicação. Se seu marketing fala apenas de prazo, imposto, obrigação e datas fiscais, você educa o cliente a enxergar você como operacional. E operacional tem limite de preço. Para aumentar o lucro, sua comunicação precisa falar de valor. Fale sobre riscos, decisão, clareza financeira, crescimento, organizado, erros que custa caro, contratação sem planejamento, imposto sem análise, mistura de pessoa física com jurídica, empresas que faturam mais. Cliente bom não compra a sua tarefa, cliente bom compra segurança para decidir melhor. Então sua comunicação precisa atrair esse tipo de cliente. Se você comunica preço, obrigação atrai quem quer barato. Se você comunicar valor e decisão, atrai quem busca orientação. Agora deixa eu te dar uma estrutura prática para aumentar o lucro do seu escritório. Primeiro, classifique sua carteira, separe os clientes lucrativos, clientes neutros e clientes problemáticos. Segundo, identifique quais serviços adicionais seus clientes já precisam. BPO financeiro, revisão tributária, relatórios gerenciais, reuniões estratégicas, diagnóstico trabalhista, acompanhamento de indicadores. Terceiro, revise seus contratos, veja onde existe serviço fora do escopo sendo entregue de graça. Quarto, ajuste sua precificação. Não cobre apenas pelo trabalho, cobre pela complexidade, pelo risco, pelo nível de acompanhamento e pelo valor entregue. Quinto, melhore seus processos comercial. Venda com diagnóstico, proposta clara, escopo bem definido. Sexto, reduza retrabalho. Processo fraco rouba lucro, todos os dias. Sétimo, crie rotina de retenção. Cliente bom precisa perceber valor continuamente. Oitavo, posicione seu escritório para atrair clientes melhores, porque lucro não vem apenas de vender mais, vem de vender melhor para o cliente certo. Agora um alerta muito importante. Se você quer aumentar lucro, precisa parar de confundir ocupação com crescimento. Agenda cheia não significa empresa saudável. Equipe sobrecarregada não significa sucesso. Cliente novo não significa lucro. Faturamento maior não significa dinheiro no bolso. O que importa é margem, o que importa é previsibilidade, o que importa é qualidade de carteira, o que importa é capacidade do escritório de crescer sem quebrar a operação, porque o escritório pode estar cheio de clientes e vazio de lucro. Isso é mais comum do que parece. Para fechar, gente, guarda isso. Lucro não aparece por acaso. Lucro é consequência de escolha. Escolha de cliente, escolha de preço, escolha de processo, escolha de posicionamento, escolha de escopo, escolha de oferta, escolha de gestão. Se você escolhe mal, o lucro desaparece. Se você escolhe bem, o escritório cresce com mais saúde. Então, se hoje você sente que trabalha demais, atende demais, resolve demais e sobra pouco, talvez o problema não seja a falta de demanda, talvez seja a falta de estratégia para transformar demanda em lucro. Essa virada começa quando você decide tratar seu escritório como empresa, não apenas como uma operação técnica. Se você é empresário contábil e quer aprender a vender melhor, aumentar percepção de valor, atrair clientes mais lucrativos e parar de depender de contratos ruins,
conheça a nossa mentoria de vendas para contadores. Nela você aprende a estruturar sua abordagem comercial, melhorar sua proposta, vender serviços de maior valor e construir um processo comercial mais forte para o seu escritório. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra lucro e eu vou saber que você quer mais conteúdos práticos sobre vendas, crescimento e lucratividade para o seu escritório de contabilidade. E acompanhe os nossos próximos vídeos.